Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste nosso ciclo, o Vultos da Cultura Lusófona, um ciclo promovido pela PASC, em parceria com a revista Nova Águia, uma revista de cultura lusófona, como sabem, em parceria com o MIL, que é a entidade que promove a revista Nova Águia, e também com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, uma entidade que faz parte da PASC, que aliás está representada na direção da PASC, através de Samuel Dimas, que coordena comigo este grupo de trabalho, Lusofonia e Relações Internacionais, onde este ciclo de debates se integra. Este ciclo, portanto, tem este nome, Vultos da Cultura Lusófona, e o nome diz tudo, ou quase tudo. Nós procuramos, ao longo deste ciclo, dar a conhecer figuras maiores da cultura de língua portuguesa, não apenas da cultura portuguesa, esta nuance é muito importante, portanto, da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona, e daí que, ao longo destas sessões, estamos na 17ª sessão, tínhamos já abordado autores de outros espaços da língua portuguesa, não apenas de Portugal. Já falámos de figuras da cultura lusófona do Brasil, de vários países africanos de língua portuguesa, de Timor-Leste, da Galiza também. E hoje, uma vez mais, iremos falar sobre uma figura, sobre um vulto da cultura lusófona do Brasil, que é Machado de Assis. E para isso convidámos o Jorge Rodrigues, o Jorge Xixô Rodrigues, que aliás já tem participado neste ciclo, não apenas sobre autores brasileiros. Ele esteve aqui connosco para falar, por exemplo, sobre Eugênio Tavares, uma grande figura da cultura cabo-verdiana, como sabem. Também já esteve connosco a falar sobre Agostinho da Silva, e hoje está connosco para falar sobre Machado de Assis, por ocasião de um livro de que ele é autor, que se insere numa coleção, coleção Mestres da Língua Portuguesa, uma coleção promovida pelo MIL, não desde o início, mas mais recentemente. É uma coleção, enfim, o Jorge depois falará sobre ela, mas é uma coleção que nós temos valorizado maximamente, é uma coleção de 32, 33 volumes, o Jorge corrigir-me-á, que abordam 32, 32. muito bem, estava já a apelar a que a coleção se estendesse, sobre figuras maiores da cultura de língua portuguesa. É uma coleção que tem tudo a ver com este ciclo. São, de facto, 31 vultos maiores da cultura de língua portuguesa, da cultura lusófona. Há depois o 32º volume, que é uma espécie de volume de síntese, da pátria à frátria de língua portuguesa, e que aborda, de facto, figuras da cultura de língua portuguesa dos vários países da CPLP, e precisamente o Jorge reeditou, com a chancela do MIL, recentemente, o volume publicado sobre Machado de Assis, que é inquestionavelmente uma grande figura da cultura de língua portuguesa, mais particularmente do Brasil. E, portanto, é sobre Machado de Assis que vamos ouvir falar hoje, dando a palavra ao Jorge Rodrigues, a quem muito agradeço uma vez mais a sua presença. Jorge, a palavra é tua. Boa noite. Muito obrigado ao Renato Epifânio pelo convite para estar aqui presente. Muito obrigado à Nova Águia, ao PASC, Casa da Cidadania. Obrigado àqueles que estão aqui a assistir a esta palestra no Zoom. Tal como disse o Renato, eu irei falar sobre Machado de Assis. Machado de Assis pertence ou está presente na minha coleção Mestres da Língua Portuguesa. Tal como disse o Renato, tem 32 títulos. O último título é o resumo de todos os autores que estão presentes na coleção. E esta coleção, que começou a ser escrita
em 2016, durou 8 anos a ser escrita e contempla autores de todo o espaço na língua portuguesa, desde a Ásia ao Brasil, nas Américas, passando por África, passando pelo berço da língua, que é Portugal. Timor-Leste está representado com um antigo presidente da Sociedade de Língua Portuguesa, que é Fernando Silvã, que eu conheci pessoalmente, penso que o Renato também conheceu, o doutor Fernando Silvã. Em África temos autores como Eugênio Tavares, que já aqui foi referido, temos o José Criveirinha de Moçambique, Alda Lara, e temos, por exemplo, aqui, depois passando para o Brasil, há vários autores, desde Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Machado de Assis, Cecília Meirelles, ou, por exemplo, uma mulher que vivia numa favela, que era Carolina Maria de Jesus. O José de Alencar, que foi um grande expoente do romantismo brasileiro. Em Portugal encontramos a maior parte dos autores da coleção, que vem desde a Idade Média, do Dom Dinis, com as cantigas de amigo e de amor, passando pelo Gil Vicente, o pai do teatro português, o Fernão Mendes Pinto, grande aventureiro do século XVI, contemporâneo de Camões. Temos o Camões, que é considerado o rosto da nossa língua, a alma da nossa língua. Temos depois o padre António Vieira. Estou a falar a título cronológico, não é? Desde a Idade Média, chegamos até à contemporaneidade, onde encontramos o José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, onde encontramos, por exemplo, a Sofia de Melbourne. É uma coleção que procura ser representada por autores dos três grandes géneros literários. No dramático temos, por exemplo, o Gil Vicente, de quem eu já falei. Também temos o género narrativo, épico-narrativo, e temos o género lírico, onde eu poderia, por exemplo, falar do Almeida Garrett, ou poderia falar de outros autores que estiveram na vida no teatro. Mas é uma coleção extremamente heterogénea, que tem todas as classes sociais, desde o rei Dom Dinis até uma favelada de São Paulo. E é também uma coleção que atravessa, como eu já disse, todo o espaço da lusofonia e que vem desde o berço da língua até à contemporaneidade. Ora bem, focando-me agora no autor de quem vou agora falar, que é Machado de Assis. Machado de Assis é o 15º autor desta coleção e vai já para a segunda edição. Há vários autores desta coleção que já chegaram à segunda edição. Por exemplo, Luís de Camões já vai na segunda edição, Eça de Queiroz já vai na segunda edição, a Sofia ainda vai na primeira, mas, por exemplo, há outros que também já chegaram à segunda edição, o Eugênio Tavares também já vai na segunda edição. E agora o próprio Machado de Assis, que é o 15º, e eu vou mostrar então a capa do livro. Não sei se estão a conseguir ver bem, não sei se conseguem focar a capa do livro de Machado de Assis. Sim, estamos a ver bem, já está. Estamos a ver bem. Todos os livros têm capa dura, são livros que têm uma forma muito artística, em capa dura. Tenho que agradecer aos ilustradores. No caso este livro foi ilustrado, e a grafia do livro é da responsabilidade do José Ribeirinho, que também tinha o outro nome, que era José Roumier. Ele é que também teve, em parceria comigo, a ideia desta coleção. É uma coleção que apareceu com este formato de capa dura, livros com um formato artístico, e depois há a contracapa, não sei se conseguem ver a contracapa, em que aparece a figura do Machado de Assis. Isto é trabalho do José Ribeirinho, que infelizmente já não está entre nós. E depois, no interior do livro, encontramos ilustrações representativas do autor. Por exemplo, aqui temos o Machado de Assis, uma imagem de Machado de Assis, e há também alguns fragmentos importantes do livro aparecem também no interior do livro.
Alguns fragmentos aparecem no interior do livro. E encontramos as notas, a biografia dos vários autores, as datas mais importantes da vida e da vida destes autores. Portanto, encontramos aqui, no final, aspectos biográficos relacionados com os autores que são contemplados na coleção. Os livros começam por Era uma vez. E era uma vez, e a partir daí há uma narrativa poética em que o autor vai mencionando os principais factos da vida e da obra de cada autor. Essa narrativa poética, tal como o próprio nome diz, está numa escrita extremamente poética, de forma a prender a atenção do leitor e também de uma forma sintética, ou seja, aquilo que nós encontramos nestes livros é a síntese do que é mais importante, a síntese da vida e da obra destes autores. No caso de Machado de Assis, vamos então encontrar o que houve de mais importante na vida e na obra dele. Estes livros começam também com uma frase que é emblemática ou que é marcante na obra de cada autor. Por exemplo, no caso de cada autor tem uma frase com a qual fica marcado. Por exemplo, a Sofia de Melbrenner tinha uma frase que era muito famosa: quando eu morrer, quero viver os anos que não vivi junto ao mar. É qualquer coisa parecida com isto, não é exatamente isto, mas são frases que são bem representativas de cada autor. No caso de Machado de Assis, a frase que eu fui buscar para como frase marcante, alguma frase bastante significativa e que tem muito a ver com o modo do Jorge Amado ver o mundo. Ele diz, no romance muito conhecido dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, na lápide, no epitáfio desta personagem de um romance de Machado de Assis, aparece esta frase do Brás Cubas: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Esta frase do Brás Cubas podia também ser transposta para o Jorge Amado, que também não teve filhos. Embora tivesse tido um amor profundo pela mulher com quem casou, que era Carolina Augusta Xavier de Novaes, portuguesa, ou seja, Machado de Assis foi casado com uma mulher portuguesa que nasceu no norte de Portugal, cujo irmão era amigo de Camilo Castelo Branco. E esta mulher, quando foi para o Brasil, casou com Machado de Assis. Ou seja, havia profundos laços entre Machado de Assis e Portugal. A própria mulher, que foi a grande paixão da vida dele, ele dizia que tinha dois grandes amores na vida dele. Um era a literatura e o outro era a mulher, que era Carolina Novaes. E o Machado de Assis, esta Carolina Novaes, que era portuguesa, a própria mãe de Machado de Assis era também portuguesa. Portanto, há aqui uma série de parentescos e de ligações a Portugal muito profundas na vida de Machado de Assis. E, como eu disse, apesar de ter esta enorme paixão pela mulher, com quem viveu até ao fim, ela morreu um pouco antes dele, ele também não teve filhos dela. E esta visão do mundo de não deixar o legado da nossa miséria mostra bem a maneira, a visão, a cosmovisão do Machado de Assis. Ele via a vida humana como algo realmente bastante triste, como algo bastante infeliz. Ou seja, a vida humana, na perspectiva de Machado de Assis, é uma vida infeliz. Ora bem, então, temos aqui o 15º autor da coleção. Ele nasceu no bairro, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, um bairro extremamente
pobre, hoje poderíamos dizer que era quase uma favela, era mestiço, o pai era mulato, tinha o cabelo crespo, a pele bastante escura e é considerado hoje o maior escritor brasileiro de todos os tempos. É também aquele que é considerado o principal fundador da Academia Brasileira de Letras. Um homem que nasceu num bairro pobre do Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, e que teve uma infância pobre, uma infância humilde. Ele foi sacristão, não, foi um autodidata, e, e, e o que ele fazia era deslocar-se para a biblioteca da corte ou para o gabinete, o Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro, onde ia requisitar livros para levar para casa para ler. Embora o pai fosse um homem, era dourador e pintor de paredes, ou seja, era um operário, não deixava de ser um homem que se interessava pela cultura. O pai de Machado de Assis, que se chamava Francisco José de Assis, mulato, e interessava-se pela cultura e frequentava meios onde havia classes mais altas. E, portanto, o Machado de Assis terá recebido do pai o gosto pela cultura, o gosto pelos livros, e de maneira que foi um autodidata, interessou-se desde muito cedo pelos livros. Os livros que foram para ele, segundo diz, uma descoberta. Ele diz que descobriu os livros e foi esta descoberta dos livros que o fez fugir à pobreza e fugir à miséria. Miséria que atinge tantos brasileiros, como nós sabemos, e que, em grande parte, isso deve-se à falta de instrução, à falta de escolaridade. Ora, o Machado de Assis também, apenas muito de passagem, frequentou a escola. Ele foi um autodidata. Um aspecto importante a considerar neste livro, que o diferencia de todos os outros livros da coleção, é o facto de ele ser uma narrativa escrita na primeira pessoa do singular. Isto significa que, quando eu escrevi este livro sobre Machado de Assis, eu coloquei-me na pele dele e falei e escrevi como se fosse ele a escrever sobre si próprio, a escrever sobre a sua própria vida. É uma narrativa na primeira pessoa do singular, o que acontece apenas neste livro da coleção, porque todos os outros estão na terceira pessoa do singular. Por exemplo, na primeira página, podemos ver, logo na frase a abrir o livro, passei à posteridade como Machado de Assis, nome que não deixa indiferente quem quer que conheça a cultura brasileira e, em particular, a sua literatura. Ora bem, portanto, temos aqui ele a falar da sua própria vida. E quando ele fala nas origens, nas suas origens, ele escreve: o meu pai, Francisco José de Assis, era um simples dourador e pintor de paredes, com uma ascendência africana bem vincada. A minha mãe, Maria Leopoldina Machado de Assis, igualmente humilde, lavadeira de profissão, era originária das Ilhas dos Açores. Temos aqui realmente as grandes ligações a Portugal. A própria mãe tinha ido dos Açores para o Rio de Janeiro. E este pai, como vemos, embora fosse um homem que trabalhasse nas obras, era um homem de cultura e que se interessava pela cultura. Ele, a certa altura, o Machado de Assis, fala da descoberta dos livros. A descoberta dos livros foi para mim uma espécie de grito de Ipiranga. Significou a liberdade, o encontro comigo mesmo, com a minha identidade, a possibilidade de ser dono do meu destino, o que, no entanto, não foi um processo instantâneo, nem circunscrito a um tempo. Pois, leitor, ele dirige-se aos leitores, a vida nos ensina que o descobrimento de nós mesmos vai sendo feito até à nossa morte. Ora bem, portanto, foi a descoberta dos livros que o
fez fugir à pobreza e a um destino que certamente não teria sido o destino que ele teve. Ora bem, Machado de Assis foi batizado, teve uma educação católica, como eu já disse há pouco, chegou a ser sacristão, e em 1856 entrou na imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo. Foi revisor, foi tradutor, escreveu crónicas, escreveu no Diário do Rio de Janeiro. Foi agraciado em 1867 com o grau de cavaleiro da Ordem das Rosas pelo imperador Dom Pedro II. Em 1867 ingressou no funcionalismo público. Ele, durante a sua vida, durante a maior parte da sua vida, foi funcionário público. Em 1869, fez um contrato com a editora Garnier, que foi a principal editora que publicou os principais livros dele. A Garnier. E começou a publicar primeiro poesia. Os primeiros trabalhos dele foram poesia, e depois escreveu contos fluminenses a partir de 1870. Em 1870 também recebeu uma carta de Eça de Queiroz. Ele correspondia-se com Eça de Queiroz e tinha uma profunda admiração por Eça de Queiroz, e criticou, por exemplo, criticou o Primo Basílio. Outra das críticas que o Machado de Assis fazia ao Eça de Queiroz, mas sempre críticas muito diplomáticas, porque admirava o escritor português, era o facto do Eça de Queiroz ter uma visão um pouco simplista sobre as mulheres. Para o Eça de Queiroz, as mulheres tendem sempre para não ser muito sérias. E, portanto, era uma característica do Eça de Queiroz que o Machado de Assis observava. Pelo contrário, o Machado de Assis tinha uma visão mais ampla da mulher. Por exemplo, podemos mencionar aqui a grande figura que foi Capitu, que era a Capitolina, que era a personagem principal do romance mais conhecido de Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. Capitu é uma espécie de Mona Lisa da literatura. Nós não sabemos verdadeiramente o que é que vai na cabeça dela. Não sabemos se ela traiu ou não traiu o marido, que era o Bentinho. Não sabemos se ela realmente traiu o Bentinho com o seu melhor amigo, que era o Escobar Ezequiel. Tudo leva a crer que ela tenha traído o Bentinho com o seu melhor amigo, o Escobar Ezequiel. Porque o filho do Bentinho também se chamava Ezequiel, em homenagem ao seu melhor amigo, e tinha a cara do melhor amigo do Bentinho, que era o Dom Casmurro, e tinha a voz do Escobar Ezequiel. E até ao final, o Dom Casmurro, que é o Bentinho, estava na dúvida se aquele era ou não era o seu filho. Mas tudo levava a crer que realmente aquela Capitu, que era a mulher da vida dele, o tinha traído com o seu melhor amigo. Mas o leitor e a leitora ficam sempre na dúvida se realmente houve ali ou não houve infidelidade. E temos aqui, naturalmente, o ciúme. O ciúme é como um sentimento importante presente neste romance, que é o Dom Casmurro. Um dos autores preferidos de Machado de Assis era Shakespeare. Ele leu bastante Shakespeare, como leu também, por exemplo, leu bastantes franceses, como Balzac, Voltaire. As leituras do Machado de Assis eram muito diversas. Entre os portugueses, ele tinha uma admiração por Garrett. Ele dizia que, a seguir a Camões, que ele admirava profundamente, como é óbvio, ele, a seguir a Garrett, gostava muito do Almeida Garrett.
Ora bem, mas voltando então a aspectos biográficos de Machado de Assis, ele correspondia-se com essa de Queiroz, a admiração era recíproca, e depois começou a escrever contos. Ele tem contos que são verdadeiras obras-primas. Por exemplo, um dos contos mais conhecidos dele é a Missa do Galo, a Missa do Galo, e os contos do Machado de Assis têm todos um caráter muito intimista. O Machado de Assis, num certo sentido, sendo o maior escritor brasileiro, tem características que não são próprias do brasileiro. Isto é um paradoxo, não é? Porque nós, quando pensamos no brasileiro, pensamos numa pessoa extrovertida, pensamos numa pessoa alegre, numa pessoa otimista, cheia de sol. E o Machado de Assis é muito europeu, no sentido em que os seus autores são quase todos europeus, a sua cabeça é muito europeia, o que também parece um paradoxo, não é? Uma vez que ele é filho de um mulato e filho de uma lavadeira que veio dos Açores, mas o seu cérebro funciona muito à maneira dos europeus, não é? O Schopenhauer está muito presente na obra dele, o pessimismo, a amargura sobre a natureza humana. Nós notamos isso de uma forma muito vincada na obra de Machado de Assis, o pessimismo. Mas, ao lado desse pessimismo, nós encontramos também o humor, a ironia, o humor, às vezes o sarcasmo. E isto vê-se muito bem nas suas principais obras. Vê-se muito bem no Dom Casmurro. A amargura do Bentinho do Dom Casmurro vem sempre acompanhada do humor. E atenção, também neste Dom Casmurro é o autor, o narrador é a personagem principal do romance. É o próprio Bentinho que está a falar sobre o seu drama pessoal, sobre a sua solidão, pelo facto de suspeitar da mulher da sua vida, que foi a Capitu. Ora bem, poderíamos falar de outras obras, como vou falar, de forma bastante sintética, do Machado de Assis. Machado de Assis que nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ele não saiu do Rio de Janeiro a não ser durante 3 meses em que esteve doente e o médico mandou apanhar um ar mais benigno em Nova Friburgo, que também fica perto do Rio de Janeiro. E foi para lá para melhorar da saúde, para recuperar da saúde. Portanto, este homem que tem uma literatura universal, uma literatura que tem uma dimensão universal pela leitura que faz da natureza humana, independentemente de ser um brasileiro, um português, um alemão, um sueco, um soviético, um russo. Ele vai ao encontro da natureza humana e, nesse sentido, é um escritor universal. Não saiu do Rio de Janeiro. E não saiu do Rio de Janeiro, mas fazia leituras que eram as leituras essenciais dos europeus, franceses, ingleses, alguns portugueses. E então temos realmente este autor que teve convites para vir à Europa e não veio porque não quis. E não veio porque não quis. Estava tão agarrado ao Rio de Janeiro, onde ele realmente era uma personagem de grande importância. Os amigos dele veneravam-no porque ele era efetivamente um grande escritor, o maior escritor brasileiro até hoje. É considerado o maior escritor brasileiro. Mas com características que não eram propriamente brasileiras. Quando nós pensamos em características propriamente brasileiras, eu penso logo no Jorge Amado, que também é um autor de quem eu gosto muito, mas que é o oposto do Machado de Assis. O Jorge Amado é o sol da Bahia, é a extroversão, o otimismo, apesar de todo o sofrimento que há e toda a miséria que há no Nordeste brasileiro. O Jorge Amado transpira alegria, transpira sol, o sol da Bahia. E embora o Machado de Assis tenha nascido no sol do Rio de Janeiro, ele tem um caráter sombrio porque ele próprio via o que era a natureza humana. E a natureza humana, na perspectiva do Machado de Assis, é uma natureza infeliz, uma natureza muito infeliz. Ora bem, a fuga à infelicidade é muitas vezes
a ironia, o humor. E então o Machado de Assis criou figuras extraordinárias da literatura. Uma delas foi o Brás Cubas. O Brás Cubas, que também na primeira pessoa do singular narra as memórias de Brás Cubas. O Brás Cubas representa bem o que o ser humano tem de negativo. É cínico, é medíocre, é um falhado, é uma pessoa de muito baixo nível ético, mas representa uma grande quantidade de seres humanos. Este Brás Cubas foi o criador de um produto médico contra os, para lutar contra a hipocondria, que era um emplasto de Brás Cubas, que era exatamente para criar, para lutar contra a melancolia, contra a tristeza, etc. O pai era rico e ele esteve em Coimbra a estudar, cá estão as ligações a Portugal. O Brás Cubas esteve em Portugal, em Coimbra, mas era um estudante folião que não ligava nada aos estudos. E quando voltou, também andou pela Europa, numa vida vadia, etc. E quando voltou para o Brasil, também teve uma vida de muito pouca dignidade. Era um indivíduo que não tinha praticamente grandes valores. E com ele, o Machado de Assis faz uma sátira a certas pessoas, tantas pessoas que realmente têm pouco valor a nível humano, este Brás Cubas, mas tudo no meio de uma grande ironia, tudo no meio de um humor extremamente ácido do Machado de Assis. O maior amigo do Brás Cubas era o Quincas Borbas. E este Quincas Borbas gostava muito de ser brincalhão nas festas do Espírito Santo. Era o grande amigo, era uma espécie de. Ele estava para o Brás Cubas como o Ega estaria para o Carlos da Maia. Portanto, era um folião, gostava de brincar com a sociedade, etc. Era um provocador. E este Quincas Borges vai morrer louco. Vai morrer louco. Mas antes de morrer, inventa uma filosofia que é o humanitismo, que era para salvar a humanidade. Ora bem, o Machado de Assis cria situações bizarras, estranhas, para mostrar bem até que ponto o ser humano pode ser imaginativo, até no mal, principalmente no mal, porque o Machado de Assis ocupa-se principalmente do mal e muito raramente do bem, devido à sua cosmovisão pessimista e amarga, à maneira de Schopenhauer. Ora bem, e depois uma obra muito importante do Machado de Assis é O Alienista. O Alienista, que já foi adaptado para televisão muitas vezes, e que é um conto fabuloso. Eu penso que é dos contos mais extraordinários que eu já li na minha vida, é O Alienista. E quem é o Alienista? O Alienista é um médico, é o Simão Bacamarte, o doutor Simão Bacamarte, que veio estudar para Coimbra, esteve em Pádua e quando voltou para o Brasil foi para uma terra do interior que se chamava Itaguaí, onde fundou a Casa de Orates. Era a casa para onde deviam ir os loucos. Era a Casa Verde. E ele achava que todas as pessoas que estivessem loucas deviam ir para a Casa Verde. E, a certa altura, quase toda a gente era louca naquela terra. Ele via que praticamente toda a população daquela terra estava louca. Então, a certa altura, quase toda a população estava na casa de Orates. E a grande ironia é que, a certa altura, há uma rebelião da parte dos supostos loucos, e quem acaba por ir para a Casa Verde, na maior solidão, é o próprio doutor Simão Bacamarte. Mas o que é que o Machado de Assis pretende com este conto? Ora, ele faz aquilo que, infelizmente, muitos não fizeram.
Estávamos na época do cientifismo, em que a ciência era guindada ao plano da religião. Ainda hoje há muita gente que pensa que a ciência está ao nível da religião, que a ciência é uma religião. E o Machado de Assis desmonta esse mito e ridiculariza a ciência, nomeadamente a ciência ligada ao mundo da psicologia e da psiquiatria, ao mundo da psicologia e da psiquiatria. O Machado de Assis satiriza esse culto da ciência, como se a ciência realmente, que é tão importante, como nós sabemos, mas que não pode ser posta ao nível do divino e do sagrado. Há diferenças entre a ciência e o sagrado. E, infelizmente, na segunda metade do século XIX, como sabemos, houve uma grande onda de cientifismo que chegou à literatura e que chegou às artes. Ora bem, portanto, já falei do Alienista, que realmente é uma obra extraordinária. Depois temos também, já mais para o final da vida dele, do Machado de Assis, outras obras importantes, como, por exemplo, Isaú e Jacó, ou Iaú e Jacó, que foi escrita nas vésperas da implantação do fim do Império, em que ele, o Machado de Assis, assistia a um Brasil que estava profundamente dividido, e então ele vai buscar dois irmãos gêmeos, que é o Pedro e o Paulo. São dois irmãos gêmeos, um é republicano, o outro é monárquico. O monárquico, que é o Pedro, vai para a medicina, o outro, o Paulo, que é republicano, vai para direito, e ele vê naquelas duas figuras, naqueles dois irmãos gêmeos, ele vê dois Brasis que estão perfeitamente divididos, apesar de serem irmãos. E, ainda por cima, o Pedro e o Paulo apaixonam-se pela mesma mulher. Ambos gostam da mesma mulher. E a mulher fica indecisa entre o Pedro e o Paulo e acaba por não decidir por nenhum deles. E, portanto, para Machado de Assis, isto é bem uma demonstração de um Brasil dividido, tal como hoje sabemos que o Brasil também está dividido, não é? Portanto, já no final do século XIX, tínhamos um Brasil dividido entre republicanos e monárquicos, e agora temos um Brasil dividido, como sabemos, entre o Lula e o Bolsonaro. Portanto, temos este Brasil que hoje também está dividido, não é? Embora, claro, sabemos que o Bolsonaro neste momento está fora da política. Ora bem, portanto, o Machado de Assis vê o Brasil de uma forma metafórica neste romance em que aparece um Pedro e o Paulo. E o último livro do Machado de Assis é uma espécie de homenagem à mulher dele, à Carolina, que morreu antes dele, alguns anos antes dele, em que ele escreve o Memorial de Aires. Memorial de Aires, em que há um narrador, que é o próprio Aires que é um diplomata, e ele põe na narrativa e na voz deste Aires, que é o conselheiro Aires, ele põe na voz dele aquilo que ele próprio diria. Ou seja, ele faz do conselheiro Aires a sua própria voz e aproveita para homenagear a sua mulher Carolina com este romance que é o Memorial de Aires. Ora bem, as obras dele, as principais eu já foquei aqui, não é? Falei do Alienista, que é uma obra fenomenal, falei do Dom Casmurro, falei de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borgas também é uma obra importante, os contos, ele tem contos de grande qualidade, um deles eu referi, era a Missa do Galo. Por exemplo, a título de curiosidade, eu vou ler aqui os versos que ele dedicou à Carolina, à mulher dele, porque ele também escrevia em verso, como eu já disse, e então eu vou ler o poema que ele dedicou à mulher depois de ela morrer. Este poema está no volume Relíquias da Casa Velha.
Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. No final da vida, o Machado de Assis estava já doente em casa e sentia muita falta da sua amada Carolina. E um facto importante, antes de ir para esta parte final, é que ele, pouco antes de morrer, ainda quis aprender grego. Ele, poucos anos antes de morrer, ainda se inscreveu num curso de grego, porque ele dizia que queria conhecer a língua de Platão e de Aristóteles no original. Realmente mostra bem a grandeza deste homem em relação à cultura, em relação a... ele quis aprender grego para poder ler no original os grandes filósofos da Grécia. Portanto, já doente, velho, quis aprender grego. E estava recolhido em casa e veio visitá-lo um admirador. E ele diz: a visita era um jovem de nome Astrogildo Pereira. Tinha no máximo 18 anos. Bateu à porta de casa timidamente. Apresentou-se. Admirava os meus livros. Pediu para entrar. Queria ver-me, ou ao menos saber do meu estado de saúde. Trouxeram-no até mim. Sem proferir uma palavra, ajoelhou-se à minha frente. Beijou-me uma mão com um carinho filial. Depois do que a aconchegou ao peito, como se aquele fosse o gesto mais importante da sua vida, que ainda estava a começar em seguida, que ainda estava a começar. Em seguida, sob o máximo silêncio, saiu. Estas minhas memórias vêm acompanhadas do pensamento de que talvez aquele fosse o filho que nunca tive com Carolina, que vinha dizer-me para não me preocupar com o facto de nunca ter nascido, pois, na eternidade, todos nos reunimos, os que nasceram e os que não chegaram a nascer. Vinha dizer-me, no fundo, que não era importante não ter tido filhos com Carolina, porque mais importante eram os livros que eu deixava para os filhos dos outros, que eram os filhos da humanidade. Bem, portanto, isto é mesmo no final do livro que eu escrevi, sou eu a pôr-me na pele do Machado de Assis e a escrever em nome do Machado de Assis. Há um grande escritor brasileiro que se chama Olavo Bilac. E o Olavo Bilac, que fez uma grande homenagem à língua portuguesa, num poema em que dizia que a língua portuguesa era a última flor do Lácio. Este Olavo Bilac dizia que o Machado de Assis não tinha ódio à humanidade. Mesmo quando ele escrevia daquela forma amarga sobre a infelicidade do ser humano e sobre a perversidade e a mesquinhez do ser humano, mesmo quando o Machado de Assis fazia estas referências tão amargas à nossa natureza humana, ele não odiava o ser humano. O que ele sentia, na opinião do Olavo Bilac, era uma profunda pena de todos os seres humanos e sentia pena dele mesmo. Sentia pena dele mesmo por ver como a natureza humana é tão infeliz e como realmente a nossa condição humana é tão precária, e como nós estamos a saber, como nós estamos a ver agora no mundo em que estamos a viver, um mundo de guerras, um mundo que está despedaçado aos nossos olhos. E naturalmente, um homem como Machado de Assis, um homem carioca, e quando nós pensamos no Rio de Janeiro,
pensamos numa cidade maravilhosa, pensamos numa cidade cheia de luz, a cidade do Redentor, Copacabana, Ipanema, a menina de Ipanema, a garota de Ipanema, o Vinícius de Moraes. Portanto, vemos uma cidade radiosa, uma cidade de sol, mas essa cidade cheia de sol é também uma cidade com muita miséria e uma cidade que realmente mostra a natureza violenta do ser humano. O Machado de Assis, sendo carioca de gema, tendo vivido toda a vida no Rio de Janeiro, era, no entanto, alguém que, devido às leituras que fez, captou a natureza humana em Shakespeare, em Schopenhauer, em autores que viam com grande profundidade o que é o ser humano. Portanto, eu penso que o mais importante de Machado de Assis está praticamente dito. Ele foi um dos principais, ou principal fundador da Academia Brasileira de Letras, que inclusivamente tem o nome dele, é a Casa Machado de Assis. A Casa Machado de Assis. Entre os autores brasileiros de quem ele gostava muito, estava, por exemplo, o José de Alencar, pai de Mário de Alencar, que era muito amigo dele. O José de Alencar, que veio do Nordeste para o Rio de Janeiro e que também foi deputado, faz parte da coleção Mestres da Língua Portuguesa. Sobre o José de Alencar poderíamos, por exemplo, falar no Indianista, Iracema, obras também marcantes da literatura brasileira. O Machado de Assis, tendo pertencido, de certa maneira, à escola realista, naturalista, como essa de Queiroz, foi muito para além de estéticas específicas. Ele foi muito para além de qualquer tipo de estética literária. Portanto, ele ultrapassou, tal como essa de Queiroz, a certa altura, também ultrapassa a estética e a corrente realista, naturalista, não é? Que aparece nos Maias, ou que aparece no Crime do Padre Amaro. O Essa de Queiroz, grande, aquele que consegue fugir à escola realista, aparece em obras como, por exemplo, A Cidade e as Serras, ou A Relíquia, que são obras que realmente já se destacam daquela corrente realista naturalista. O Machado de Assis vai muito para além de qualquer corrente literária. Ele é um escritor que está no século XIX, como poderia estar no século XX ou no século XXI. É de uma atualidade extrema. E outro aspecto importante do Machado de Assis é que ele escreve num português, poderia ser o português de Portugal, praticamente, não é? Nós estamos a ler Machado de Assis e é quase como se estivéssemos a ler o Essa de Queiroz em termos de escrita. Ainda não tinha chegado ainda não tinha chegado o modernismo, só chegaria no século XX, na primeira, principalmente com a Semana Moderna de São Paulo, em 1922, com os Andrades, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, etc. Portanto, o Machado de Assis é anterior ao modernismo. É um português, poderíamos dizer, quase o português de Portugal, não é? É quase o português de Portugal. Um português escorreito, muito bem escrito, o que não significa, evidentemente, que o português do Brasil não esteja também bem escrito. Não podemos de maneira nenhuma considerar que o português do Brasil não é também um português de lei e com uma enorme dignidade, com grandes escritores, não é? Com grandes escritores, mas o Machado de Assis, efetivamente, tinha uma grande influência dos autores europeus e, nomeadamente, dos portugueses. Ora bem, penso que o principal está dito. Para mim foi uma grande paixão escrever sobre o Machado de Assis. Eu já gostava muito dele, passei a gostar ainda mais, meti-me dentro da pele dele para poder escrever sobre ele, e para isso tive que ler muito sobre ele e dele e sobre ele. E nestes 31 autores que eu escrevi, todos eles foram uma grande paixão. Eles estão dentro de mim e nunca me vou esquecer. Por exemplo, eu tenho falado com a Amélia, que é a minha revisora, que está aqui presente nesta reunião, e eu agradeço à Amélia estar aqui. Um dos grandes autores que não é propriamente um homem da literatura, foi o Fernão Mendes Pinto. Foi daqueles que mais gostei de escrever, e a Amélia gostou muito. O Fernão Mendes Pinto é
foi uma grande paixão que eu tive e que eu tenho, porque realmente, não sendo propriamente um homem da literatura, deixou-nos uma mensagem extraordinária, viveu não sei quantas vidas, foi missionário, foi escravo, foi comerciante, foi tudo. E veio morrer a Almada, ali do outro lado do Rio Tejo, e escreveu a peregrinação para deixar um testamento aos 3 filhos sobre a sua experiência extraordinária no Oriente, quando o português era a língua franca no Oriente. Muita gente esquece que o português, em séculos passados, era a língua franca no comércio que se fazia na Índia, no Japão ou na China. Portanto, uma das grandes paixões que eu tive também e que eu não queria deixar de referir aqui foi o Fernão Mendes Pinto. E para terminar, outro homem que não é propriamente a literatura e que eu gostei muito de escrever, sobre quem eu gostei muito de escrever, foi o Pero Vaz de Caminha. E pronto, vou então dar a palavra ao Renato, dizendo por fim que alguns destes livros, 2 já foram adaptados para animação. Um deles foi adaptado e está no 9º ano de escolaridade da Porta Editora, que é o Pero Vaz de Caminha. Ou melhor, o Gil Vicente foi adaptado pela Porta. Tem um texto da minha autoria, o Gil Vicente, não é? Estou a falar da animação, a animação feita a partir do livro, está na Porta Editora, 9º ano de escolaridade. E o outro livro que foi adaptado para a animação foi o Pero Vaz de Caminha. E o Fernando Pessoa foi adaptado para teatro e ganhou o prémio Rui de Carvalho em 1916 pelo Teatro Passagem de Nível de Alfornelos. Agradeço muito ao Renato e agora passamos então, segundo parece, à nossa conversa. Muito bem, Jorge, por este retrato tão vivo, tão impressivo e tão vivido do Machado de Assis. Enfim, vamos falar sobre o Machado de Assis. Enfim, nós sabemos que a tua coleção abrange, abarca e abraça muitos outros autores e certamente que durante este ciclo teremos a oportunidade de nos focarmos sobre outros autores, outros vultos da cultura portuguesa, da cultura de língua portuguesa, mas hoje, de facto, estamos aqui para falar sobre Machado de Assis e então passo a palavra ao Samuel Dimas, que irá conduzir esta troca de impressões, amigável e cordial, como sempre acontece. Então, boa noite a todos, uma saudação especial ao Jorge por esta brilhante apresentação e, sobretudo, pelo testemunho dos seus diálogos, das suas leituras, a maneira apaixonada como fala dos seus heróis, e, portanto, agradeço-lhe sempre a sua presença. Eu, antes de passar a palavra, uma curiosidade. Não sei se o Jorge pode esclarecer de alguma maneira. Eu não conheço bem a obra do Machado de Assis, fiquei agora com mais vontade de a ler. A pergunta que faço é se, em alguma das suas obras, ele caracteriza a vida brasileira, a cidade dele, de alguma maneira, os hábitos, os costumes, se faz alguma crítica ou exaltação, se estabelece alguma comparação com as suas leituras do mundo. Foi uma curiosidade que me surgiu a partir precisamente dessa sua especificidade de ser um escritor mais europeu, comparando, por exemplo, com o Jorge Amado. Gostei muito da pergunta que foi formulada. Tal como eu disse há pouco, o Machado de Assis é um carioca de gema, nunca saiu do Rio de Janeiro, a não ser durante 3 meses, para perto, para Nova Friburgo. E ele não faz um retrato do Rio de Janeiro, portanto, ele, na qualidade de um autor universal, o que lhe interessa é a natureza humana. E a natureza humana, circunstancialmente, é aquela que ele conhece do Rio de Janeiro. Ou seja, é normal que a narrativa, a ação do Dom Casmurro decorre no Rio de Janeiro. Portanto, o Bentinho, a Capitu vivem no Rio de Janeiro. As ruas estão bem identificadas como sendo ruas do Rio de Janeiro. Mas isso não significa que ele faça
uma crítica ao Rio de Janeiro, aquele Bentinho e aquela Capitu podiam ser alemães ou podiam ser italianos. Portanto, circunstancialmente eram brasileiros. Mas o tema do ciúme encontramos no Rio de Janeiro, encontramos no Otelo do Shakespeare, na Inglaterra, não é? Portanto, a ele o que lhe interessa é efetivamente a natureza humana. Circunstancialmente, vamos encontrar personagens que habitam no Rio de Janeiro, mas isso não significa que ele esteja a fazer uma crítica à Sim, população sim. do Rio de Janeiro, ou, por exemplo, aparecem ruas do Rio de Janeiro, São Cosme, aparecem lugares do Rio de Janeiro, o que não significa que haja aí uma crítica a esses lugares, não é? Aparecem porque fazem parte do cenário em que se movem as personagens. Eu lembrei-me desta questão pensando, por exemplo, no Essa de Queiroz, que de alguma maneira usava sempre uma ironia, às vezes até um pouco Sim, excessiva, em relação à cultura portuguesa, comparando até com a cultura além Pirineus, e portanto fiquei curioso se, não, se isso poderia. que eu tenha lido do Machado de Assis, né, nestas obras que eu referi, ele nunca diminui o brasileiro em relação a outros, não é provinciano no sentido em que o Eça de Queiroz dizia que o português era provinciano em relação ao francês. No Machado de Assis isso não existe. Não existe. Pelo menos que eu conheço, não Nesse existe. aspecto é ainda mais Pode grandioso. ser, pode ser que eu esteja enganado, não é? Mas nas obras que eu conheço do Machado de Assis, ele não criticava o Brasil nesse sentido de o Brasil ser um paísinho provinciano, até porque não é. Não é. Eu vivi no Brasil e o Brasil é muito menos provinciano que Portugal. Não é? Qualquer estrangeiro vem cá e acha que pode falar inglês ou francês, e o português tem essa grande qualidade de ser flexível e de gostar de falar línguas com o estrangeiro. Para mim é uma qualidade. Mas um estrangeiro que vá ao Brasil tem que falar português, ou deve falar português. Não significa que o brasileiro não fale inglês e francês, que o brasileiro sabe falar inglês e francês, mas ele acha que está num país de língua portuguesa. E isso eu senti lá mais do que eu sinto cá. O brasileiro tem mais amor à língua portuguesa que o português. Isto é o que eu sinto. Isto é o que eu sinto. Eu tenho pessoas amigas no Brasil, eles têm mais amor à língua portuguesa do que os portugueses têm. Isso é o que eu sinto. Posso estar enganado. Muito bem. Bom, o debate está aberto. Luísa. Boa noite a todos. Eu estava a ouvir o Jorge Rodrigues com muito interesse e ele realmente fala dos seus autores muito apaixonadamente e em particular do Machado de Assis. Eu confesso também que não é um autor que eu não conheço bem de todo e fiquei bastante motivada, digamos assim, para começar a ler, sobretudo a nível da prosa. Penso que é um autor, sobretudo, de prosa. No entanto, o pouco que eu conheço de Machado de Assis é sobretudo, alguns poemas. E em relação a isso, eu tinha uma pergunta para fazer ao Jorge Rodrigues, que era justamente sobre a poesia do Machado de Assis. Porque, tanto quanto eu conheço, e conheço muito pouco, a poesia dele é uma poesia, para mim, é especialmente fascinante. E eu espero não ia dizer assim nenhuma enormidade, mas o Jorge estará aqui para me corrigir certamente, que é pensar que é uma poesia que está próxima de autores incomparáveis, mas que eu vejo uma proximidade, como eu estava a pensar sobretudo em D.H. Lawrence, no sentido em que é uma poesia do cotidiano. É uma coisa que eu gosto muito em D.H. Lawrence, é justamente ser uma poesia do cotidiano. E no pouco que eu conheço a poesia de Machado de Assis, fico também com essa impressão. Que podem pegar, como por exemplo, D.H. Lawrence, numa cesta de frutas, com as mais variadas frutas, e a partir daí fazer uma ligação que é muito mais do que está
aquém de uma ligação metafórica e para além de uma ligação metafórica, e naquela cesta de fruta nós estamos a ver a descrição sensual, sensualíssima de uma data de Isso mulheres, acontece, uma data de mulheres possíveis. Eu estou a pensar, por exemplo, num poema do Machado de Assis, que é muito conhecido, pelo menos tenho visto que é muito citado, que é o Verme, que é um poema que eu acho lindíssimo e que tem justamente essa Então característica. lê lá. Já me roubaste um pequenino. poema que era um dos que eu ia É ler. um poema pequenino e eu já sabia que tu tinha, eu digo, mas certeza que vai buscar este poema. Então, Lê é lá, assim, lê lá. o verme. Existe uma flor que encerra celeste orvalho e perfume. Plantou-a em fecunda terra, mão benéfica de um nume. Um verme asqueroso e feio, gerado em lodo mortal, busca esta flor virginal e vai dormir-lhe no seio. Morde, sangra, rasga e mina, sua-lhe a vida e o alento. A flor, o cálice, inclina, as folhas leva-as o vento. Depois, nem resta o perfume nos ares da solidão. Esta flor é o coração, aquele verme, o ciúme. Isto eu Lindo. acho lindíssimo porque vai buscar algo do cotidiano e ao mesmo tempo da própria natureza, não é? E no fundo está a falar, eu penso que ele está a falar sobretudo de uma mulher. Porque eu penso que isto é tirado de um livro, 1870, a segunda indicação que eu tenho aqui, que se chama As Falenas. Sim, sim. Eu acho que são borboletas, não é? São aquelas borboletas noturnas. E então acho isto muito, é pequenino, é condensado e ao mesmo tempo descreve completamente uma determinada pessoa e tudo com elementos da natureza. Eu acho que isto é muito de H. Lawrence. Não sei, Jorge, o que é que eu estou plenamente de acordo com a Luísa. Eu diria o mesmo que a Luísa diz. E acrescentava alguma coisa. É que há sempre um caráter psicológico em tudo aquilo que o Machado de Assis escreve. E neste poema que leu há algo de psicológico também, não é? Há sempre a psique, está sempre presente, não é? Uhum. Muito bonito. Eu, de facto era um dos que eu tinha escolhido, mas eu escolhi outro. Ainda bem que me antecipei a ti. O Samuel tem sempre o plano B. Mas eu escolhi outro. Só agora em favor dele. Eu escolhi outro e vou lê-lo. Chama-se Uma Criatura e é de uma obra que se chama Ocidentais e foi publicado nas Poesias Completas em 1901. E de alguma maneira retrata aquela perspectiva, aquela descrição mais pessimista da natureza humana e da realidade, ou pelo menos procura descrever essa outra faceta da vida. Então diz assim: sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar que se rasga à maneira de abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e de egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo, gosta do colibri como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e o monstruoso. Para ela, o chacal é como uma rola inerme e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto areal um vasto paquiderme.
Na árvore que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha que lendo e lento se desdobra, depois a flor, depois o suspirado pomo. Pois essa criatura está em toda a obra. Cresta o seio da flor e corrompe-lhe o fruto. E é nesse destruir que as suas forças dobra. Ama de igual amor o poluto e o impoluto, começa e recomeça uma perpétua lida e, sorrindo, obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é amor, eu direi que é vida. Mais uma vez, sempre esta caracterização psicológica de que o Jorge falava, com a denúncia de termos como o egoísmo, a corrupção, e portanto, e misturando mais uma vez, como no poema que a Luísa leu, misturando essas características humanas com os elementos da natureza. Portanto, ele joga, ele descreve as características humanas sempre metaforicamente através do diálogo com realidades naturais, o que também é muito interessante. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Eu tinha uma questão, enfim, regressando ao paralelo, que é um paralelo que é um clássico, entre o Machado de Assis e o Eça de Queiroz, e diz-se muito isso, enfim, é um lugar comum, não é? E os lugares comuns são como as caricaturas. Tem um lado de verdade e tem um lado de exagero e num limite de falsidade. Que o Eça de Queiroz foi tão marcante em Portugal quanto o Machado de Assis foi no Brasil. Enfim, o Jorge, tu já falaste um pouco sobre as diferenças, mas enfim, agora numa pergunta final, até porque estamos quase a encerrar a nossa sessão, enfim, já falaste das diferenças de conteúdo, não é? Apesar de tudo, havia diferenças, naturalmente, mas a nível do impacto na prosa, na cultura, mas desde logo na prosa, não é? Em Portugal, como tu sabes melhor que eu, o Eça de Queiroz criou um novo paradigma, não é? Ainda hoje se diz uma prosa queirosiana, uma prosa, enfim, linear, límpida, despida um pouco daquele registro mais barroco anterior a ele. É justa essa comparação, esse paralelismo entre o Eça de Queiroz e o Machado de Assis no Brasil. O Machado de Assis também deixou, de facto, essa marca, criou, de facto, esse novo paradigma, independentemente, como tu há pouco referiste, depois, no século XX, com o modernismo, obviamente, depois existiram outros paradigmas, mas no tempo do Machado de Assis, de facto, ele teve essa marca tão forte quanto essa teve em Portugal. Eu penso que, efetivamente, o Essa deixou uma marca muito grande na qualidade de modernizador da língua. Não? Ele modernizou a língua portuguesa, como o Almeida Garrett já tinha começado a fazer mais para trás, no século XIX. O Machado de Assis, e nós temos, efetivamente, o adjetivo queirosiano. Não? Temos o adjetivo queirosiano. No caso de Machado de Assis, e o Essa que marcou uma certa fronteira, há um quase contemporâneo do Essa de Queiroz, que é o Camilo Castelo Branco, que tem um vernáculo que deixa de existir no Essa de Queiroz, que tem a tal prosa muito mais límpida, o que não significa que o Camilo também não seja um grande escritor, também está na minha coleção, Sim, com Camilo Castelo certeza. Branco, Eu não estava sequer mas não estava sequer a fazer um juízo de valor pois, entre os dois. mas o Machado de Assis, não tendo sido um grande escritor e não foi de certeza absoluta inferior ao Essa de Queiroz, embora
não seja nunca bonito estar a dizer este foi maior do que aquilo, não é bonito dizer isso, mas o Machado não foi. Eu costumo dizer, e acho que é uma boa síntese, que entre os maiores não há hierarquias. Portanto, Não há hierarquias, não há vale, hierarquias. vale para o Essa e para o Machado Agora, de Assis. eu não posso afirmar que o Machado de Assis tenha deixado o adjetivo machadiano. Nunca ouvi falar no adjetivo machadiano, mas a prosa do Machado de Assis, tal como eu já referi aqui, era uma prosa de uma grande erudição, era uma prosa de uma grande eloquência, era uma prosa que não marcou distância em relação a outros, a não ser pela grandiosidade e pela eloquência. Ou seja, não há propriamente um estilo machadiano como há um estilo queirosiano, digamos assim. O que não significa que a obra do Machado não seja uma obra grandiosa, não é? Pela eloquência, pela erudição e também, até num certo sentido, não é barroca. Tu há pouco falaste no barroco, não era barroca, não era de maneira nenhuma barroca. Era, de certa maneira, refletia, tal como a obra do Eça de Queiroz, refletia as influências do inglês e do francês. O Eça deve ter muito mais estrangeirismos do que o Machado de Assis, o que lá está o amor à língua portuguesa, embora o Eça tenha sido um grande escritor de língua portuguesa, não é? Mas a verdade é que, digamos que o Machado de Assis não tem essa característica de marcar uma diferença no sentido de haver um estilo machadiano. Não há que eu saiba, não é? Posso estar mais uma vez enganado, nunca ouvi falar num estilo machadiano no sentido de marcar a diferença em relação a outros estilos a descrever em língua portuguesa. Muito bem, Jorge. Reitero o rap do Samuel. Se há mais alguma intervenção final, não havendo, como parece que não há. Eu queria só, Com certeza, antes Samuel. de terminares, Renato, só para sublinhar mais um aspecto que acho muito interessante. As origens humildes do Machado de Assis que não o impediram de ter tempo para ler, não é? Porque normalmente o tempo era um luxo dos fidalgos, dos nobres, dos burgueses, não é? Os pobres não tinham tempo, só tinham tempo para arranjar comida, não é? E para sobreviver. E portanto acho isso uma coisa. E depois ele era gago, era um bocadinho gago, tinha epilepsia, tinha problemas de epilepsia e tinha o estigma da cor, estigma que ele ultrapassou. Ou seja, falar em racismo ao Machado de Assis era um absurdo. Era um absurdo. Ele é bem a prova de que uma pessoa pode vir de baixo, ter um pai mulato, uma mãe lavadeira e ia para o Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro, Gabinete Real de Leitura do Rio de Janeiro, ia para a Biblioteca da Corte e lia, lia, lia e libertou-se de um destino que não seria muito bom através da leitura. E, portanto, o estigma da cor aqui não pega. Neste caso não pega, não é? Porque hoje em dia nós sabemos que é o futebol que liberta muitas pessoas de cor e de origem africana. E o Machado de Assis não foi através do futebol, foi através da literatura. Mas também não ganhava muito dinheiro. Não ganhava muito dinheiro, mas tinha uma vida razoável. Mas é um caso extraordinário, não é? Não, e até por um isso caso é um extraordinário. excelente exemplo para os nossos tempos, não é? Pois, Sobretudo, como todos sabemos, porque os hábitos de leitura estão, sobretudo, enfim, nas gerações mais jovens, estão preocupantemente, diria, a retroceder, mas enfim, também e por nós isso, podemos referir, por exemplo, o José Saramago também vinha de origens muito humildes sim, e sim, ia para a biblioteca de Galveias para ler até à noite, não é? Portanto, cá temos outro autodidata que, não sendo de origem africana, nem o Machado de Assis tinha avós escravos, bisavós escravos, o Machado de Assis teve bisavós escravos, o Saramago não teve, certamente, não é? Mas teve origens humildes e também é um caso de um autodidata que chegou ao Prémio Nobel da Literatura, não é? E que também está na coleção.
Muito bem. E também o nosso Pinheiranda Gomes, na área da filosofia, também teve origens muito humildes. Nasceu no Sabugal, na Beira Alta, veio para Lisboa. Teve os primeiros anos de vida uma existência muito precária, do plano financeiro e enfim, social, mas conseguiu, enfim, conseguiu subsistir e depois também nesse registro, sempre que podia, ia para a biblioteca, no caso da Biblioteca Nacional, sobretudo, e também se formou a si próprio, enfim, tornou-se um gigante, mais na área da filosofia. De facto, há vários casos, e é a prova, de que a leitura, a cultura, é de facto o grande meio de elevação, eu diria, ontológica, em última Para instância. a liberdade, não é? Para a liberdade. E o Liberdade. Pinheiranda também sublinha essa noção da liberdade, a liberdade que a filosofia lhe deu, não é? Exatamente. Porque ele teve um emprego, enfim, trabalhava enfim, numa fábrica, teve um emprego, mas precisamente aquilo que lhe dava o golpe de asa, essa liberdade, era a filosofia, era aquilo que ele conseguia fazer e que pôde fazer nos tempos livres, fora do trabalho. Eu acho que também por isso estes autores merecem ser revisitados, ser lidos, e também por isso, enfim, gostaria de acabar com esta nota, esta coleção, a mais-valia desta coleção do Jorge Xixô Rodrigues, que eu não me canso de elogiar. Portanto, são 31 autores, 31 vultos maiores da cultura de língua portuguesa, numa prosa acessível, mas não menos cuidada, pelo contrário. Eu já li todas as obras, até porque elas são publicadas pelo MIL. Isso, de facto, é uma prosa muito cuidada, uma prosa poética, mas uma prosa acessível, e, portanto, fica ao repto para que cada um de vós possa difundir entre os vossos contactos esta coleção, porque é de facto uma grande mais-valia para esta cultura de língua portuguesa, para esta cultura lusófona, que nós aqui no MIL, na Nova Águia, no Instituto de Filosofia Luso-Brasileira e também na PASC, procuramos promover. E dito isto, vamos então ficar por aqui. Agradecemos muito ao Jorge Xixô Rodrigues esta sua presença, certamente não será a última. Há ainda muitos mais autores para abordar da sua coleção, que ainda não foram abordados neste ciclo, e certamente isso irá acontecer numa das próximas sessões. Até lá, o nosso muito obrigado e muito boa noite. Ok, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado.